Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 93 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo Medici e comigo está, como de costume, Rogério Jesus. E esta semana voltamos à Europa do período moderno para falar de um fenómeno que foi bastante popular, digamos assim, e que até, curiosamente, uniu católicos e protestantes. E tudo isto porque vens falar de um fenómeno que é a caça às bruxas. Não é assim, Roger? Exatamente. Este foi um fenómeno comum na Europa e que está bem presente no imaginário popular, por vezes como sendo algo da Idade Média, mas, na realidade, a verdadeira caça às bruxas deu-se no período tardo-medieval e moderno, especialmente entre os séculos XV e XVIII, entre mais ou menos 1420 e 1630, e é onde vamos focar a nossa atenção, onde se estima que tenham sido julgados dezenas de milhares de pessoas e condenadas à morte cerca de 45 mil pessoas acusadas de bruxaria. Bom, e realmente é muita gente, mas se calhar vale começar pelo básico neste tema. Afinal, o que é que se considerava ser bruxa neste período? Bom, para já convém fazer a ressalva que a crença em bruxas já existia antes desse tempo. As práticas mágicas, aliás, existem desde sempre. Uma das diferenças entre o período medieval e o período moderno é que, na Idade Média, as bruxas estavam ligadas à velha tradição de maleficium, ou seja, fazer mal. Isto num sentido muito geral, muito lato, através da magia. E no período moderno, a coisa vai evoluir bastante para incluir pactos com o diabo e outros elementos sobrenaturais, como já iremos falar. Mas para ser sucinto, considerava-se que uma bruxa era alguém que tinha um poder sobrenatural, oculto ou misterioso que podia causar mal a outra pessoa. Na época moderna, o elemento mais importante da bruxa e que caracterizava a sua atividade era precisamente ter um pacto com o diabo. Ou seja, eram adoradoras ou adoradores do diabo. Sim, em grande parte dos países europeus acreditava-se que tinham assembleias noturnas, chamados sabbats, onde sacrificavam e até comiam crianças, tinham orgias demoníacas, prestavam vassalagem ao diabo e até tinham rituais a imitar os ritos cristãos. Acreditava-se que podiam usar os seus poderes em muitas áreas, especialmente 4, vamos aqui destacar 4. Em primeiro lugar, podiam influenciar comportamentos e sentimentos, ou seja, inclinar vontades, como dizem as fontes da época, inclinar vontades é uma expressão, e intervir sobretudo no campo amoroso para fazer apaixonar ou separar ou ainda interferir na vida sexual. Em segundo, podiam ajudar no combate às doenças através de orações ou mezinhas, isto porque acreditava-se que a doença podia ser um castigo divino e, neste caso, a ação de espíritos diabólicos ou o resultado de uma agressão mágica, como era o caso, por exemplo, do mau olhado, de feitiços, enfim, e de outras formas. A terceira área era a adivinhação, ou seja, adivinhar o futuro ou então de pessoas desaparecidas ou de bens desaparecidos, por vezes até através dos astros, das estrelas. E a quarta área era a magia protetiva, que podia ser obtida através de palavras ou ritos especiais ou até de objetos como amuletos e outras peças que permitissem a proteção pessoal ou a proteção do gado ou da produção agrícola. Bom, então quer dizer que estes antepassados do bruxo de Faf não tinham mãos a medir? Não, parece que não, mas como se percebe há aqui muita coisa à mistura. Os historiadores adoram fazer distinções, criar conceitos e sobretudo separar termos como, por exemplo, magia, superstição, bruxaria, tudo diferentes categorias, mas enfim, é um debate muito longo e que francamente não vale a pena entrar aqui. Basta notar que são ideias diferentes, mas que se sobrepõem. E todas estas práticas mágicas revelam sobretudo como a esfera religiosa estava tão próxima da magia. Aliás, o historiador Francisco Bettencourt disse que se vivia numa sociedade, e esta é a expressão, um universo saturado de magia. E porquê? Porque ela estava presente em todo lado e a toda a hora. A verdade é que estas práticas vinham de muitos lados. Podiam ser cultos pré-cristãos da morte ou crenças já imemoriais relativamente ao poder dos astros ou ainda a perpetuação de elementos da mitologia romana e a junção de elementos infernais, demoníacos, bem como até a junção de formas de piedade e devoção cristã que foram evoluindo ao longo dos séculos. Tudo isto para dizer que não é apenas uma invenção dos finais da Idade Média, mas sim este resultado de
diferentes tradições, diferentes influências, tudo ali misturado. Sim, por vezes é muito difícil conseguir interpretar estas origens e estes simbolismos, mas o que é certo é que o medo das bruxas existia, quer falemos de pessoas das elites, quer de pessoas de meios mais rurais, pobres e ignorantes. A ideia de que uma pessoa tinha um poder capaz de ter um impacto tão grande na população foi algo muito real naquele período. Daí a expressão popular, não é? Nós conhecemos, não acredito em bruxas, mas que já há. E há definitivamente. Mas então... Queres partilhar aqui alguma experiência? Não, hoje não. Só com o microfone fechado. Pronto. Mas, afinal, então, o que explica estes fenómenos? Se partirmos de um ponto de vista cético, atual, não é? Como não havia pactos com o diabo, e acho que não os há, como é que se explicam estas questões? É por motivos sociais, motivos económicos? O quê? Há realmente um conjunto alargado de conflitos sociais e económicos, mas na realidade é muito difícil generalizar porque os episódios de caça às bruxas são diferentes entre si. Conseguimos ter uma ideia geral, mas o correto é tentar perceber linhas de força e não arranjar uma explicação única porque isso não existe. Por exemplo, se um episódio de caça às bruxas fosse iniciado por cima, ou seja, pelas instituições que vigiavam e reprimiam, ou por magistrados, então, por regra, havia mais motivos religiosos e de crença. Mas quando eram iniciados pelos membros da comunidade, como por exemplo, como pelos vizinhos, como denúncias, então aí é mais certo que houvesse questões sociais e económicas à mistura. Por outro lado, este contexto social e económico muda conforme o tempo e por isso há quem veja este fenómeno de caça às bruxas como resultado das próprias mudanças que se vive neste largo período do século XV ao século XVIII. Como, por exemplo, o aumento da população, a crescente inflação, o desenvolvimento do mercantilismo e do capitalismo, a permanência de ciclos de pestes e de maus anos agrícolas. Portanto, há aqui muitas perspectivas, muita coisa. Lá está, um conjunto muito alargado de explicações. Não havia uma só razão para se considerar alguém uma bruxa. Muitas explicações que, na realidade, não se anulam. Isto quer dizer que pode haver contextos sociais e económicos que se sobrepõem ou não, e por isso é que eu dizia que é difícil termos uma explicação única. Até porque estes episódios de caça às bruxas acontecem um pouco por toda a parte, não é? Não é exatamente uma coisa circunscrita a um só país ou uma só região. Do ponto de vista geográfico, isto é, onde é que acontece na Europa, há zonas mais fustigadas, mas disso nós podemos já falar à frente. Mas quanto ao pano de fundo social e geográfico, sim, podia acontecer em contexto rural, que era a grande maioria dos casos, ou também em cidades e vilas já de maior dimensão. Claro que a intensidade e a forma como se desenvolviam estes episódios de caça às bruxas dependiam precisamente da dimensão da população. No campo espalhava-se mais de lugar em lugar através do rumor e o facto de serem comunidades pequenas onde todos se conhecem uns aos outros facilitava as acusações porque, lá está, toda a gente sabia da vida do vizinho. Já na cidade os episódios eram de certa forma até mais repressivos porque havia muito mais gente e porque a vida na cidade gerava mais tensões sociais. E se calhar então vale aqui a pena tentar caracterizar este fenómeno para compreendermos um bocadinho melhor como acontece. Por exemplo, já aqui falaste muito de bruxas, porque é uma imagem bastante popular, não é? Mas isso não quer dizer que não houvesse também bruxos. Essa é uma questão muito interessante porque, como disseste bem, a figura da bruxa é a mais comum e corresponde à realidade. Isto é, a grande maioria dos praticantes de bruxaria eram do sexo feminino, ultrapassando os 75% de condenados em toda a Europa. Mas havia também bruxos e até em algumas regiões, como a Normandia, ou países como a Rússia, a Estónia e até a Islândia, a maioria dos condenados eram homens. Isto explica-se porque em alguns locais havia já uma tradição de magia praticada por homens, ou porque usavam os seus poderes para ganhar importância política. É preciso fazer aqui uma ressalva que estes dados, e outros que irei dar, são para a Europa no seu todo, no geral, e não propriamente para Portugal, porque o caso português é diferente e vou guardá-lo para o fim. Mas apesar destes casos, destas regiões ou países onde a maioria eram os homens, a maioria esmagadora, digamos assim, das pessoas acusadas de bruxaria eram mesmo as mulheres. Mas porquê? Essa é uma pergunta complexa e sobre a qual os historiadores se têm debruçado já há décadas. E não só se vê isso através dos números dos condenados, mas também através dos tratados de demonologia, isto é, os livros que procuravam estudar ou explicar estas práticas sobrenaturais. Na maioria destes tratados, a mulher era realmente a mais visada. Um dos motivos é que
esta era mais fraca, aqui com umas aspas, não é? Mais fraca moralmente que os homens e por isso caía mais facilmente na tentação do diabo. E por outro lado, acreditava-se que a mulher tinha mais desejo carnal do que o homem, o que facilitava a sedução pelo demónio. Isto é muito interessante porque, na realidade, a imagem da mulher, enquanto elemento menos interessado e passivo nas relações sexuais, digamos assim, surge e impõe-se a partir do século XVIII. Para trás era bem diferente. Por isso é que, neste período, os pactos com o diabo envolviam sempre relações sexuais, sobretudo nos sabates, os ditos ajuntamentos noturnos, onde havia frequentemente orgias, e um dos pontos altos desses rituais era a total submissão ao diabo ao beijarem-lhe o ânus. Mas há aqui muitos outros pontos que explicam o porquê de serem mais mulheres. Bom, realmente rituais complexos e imagino que bastante intimistas. Sim, claro, como se percebe. Mas então, que pontos acabam por explicar que a maioria das bruxas fossem mulheres? Por exemplo, tinham posições ou trabalhos que as tornavam mais vulneráveis a serem acusadas de bruxaria. Como cozinheiras, eram facilmente associadas a usar ervas e poções. Não é por nada que a imagem clássica da bruxa é a bruxa à volta de um caldeirão. Sim. E repara, como curandeira é bastante óbvio, porque usavam produtos que curavam. E o que acontece é que os frequentes surtos e pestes e outras doenças podia facilmente levar a que fossem acusadas de ser responsáveis. Aliás, nós sabemos que em regiões como França, Suíça, Áustria, Hungria, Inglaterra, Escócia e Nova Inglaterra, os Estados Unidos da América, as colónias norte-americanas e inglesas, a maioria das acusadas eram realmente curandeiras. E as parteiras eram facilmente acusadas de matar bebés ou crianças porque estavam ligadas ao momento do nascimento. E foram as únicas, aliás, a tratar disso até ao século XVIII, quando realmente o papel dos médicos muda. Nesse período, a taxa de mortalidade infantil era altíssima. E, portanto, acaba por ser muito fácil associar a profissão ou o ofício de alguém a estas ideias mais desviantes do que seria a bruxaria, no fundo. Sim, além disso, no caso das parteiras, tinham também uma posição muito facilitada para arranjar crianças para os supostos sacrifícios nos rituais. O que é curioso é que, em algumas regiões, era muito comum as amas serem também acusadas. Por exemplo, um estudo para a região de Augsburg, na Alemanha, para finais do século XVI e inícios do XVII, mostrou como a maioria das bruxas condenadas eram amas, porque as denúncias vinham sobretudo dos conflitos entre mães e as amas, nos primeiros tempos, logo a seguir ao parto, num momento de grande fragilidade para a mulher, que acaba realmente de parir, e em que as recém-mães projetavam as suas ansiedades contra as amas. E novamente aqui a taxa de mortalidade muito elevada, como disseste, ajuda a explicar. Era fácil culpar as amas. Ora, nem mais. E repara, também se explica que eram mais mulheres porque estas necessitavam de maior proteção face aos homens. E tal levava a que fosse mais fácil entender que uma mulher recorresse à bruxaria para a sua proteção e até para a vingança do que os homens. E é preciso notar que a bruxa era vista como uma pessoa que subvertia a ordem social. E daí que os vizinhos a acusassem. Isto para tentar repor o equilíbrio da sociedade, digamos assim. E já referiste o caldeirão, já referiste o facto da maioria serem mulheres, mas há também aqui outro elemento muito comum na cultura popular, que é a bruxa como uma mulher idosa, uma mulher mais velha. Também existia este elemento já nesta altura? Sim. Aliás, os estudos mostram que a grande maioria tinha mais de 50 anos de idade, o que, na época, era uma idade já muito avançada. O que é também curioso porque mostra que, em muitos casos, a comunidade já suspeitava das práticas de bruxaria, mas demorava muito tempo a denunciar, ou então o processo arrastava-se, por isso quando as pessoas chegavam a ser processadas, já eram bastante mais velhas. A imagem clássica é realmente de uma mulher de idade avançada, pós-menopausa, e isso é muito relevante, porque é mais o facto da mulher já não estar em idade fértil do que da idade propriamente dita que influencia estas denúncias. Repara que estas mulheres mais velhas, muitas vezes, tinham um papel relevante na comunidade, a guardar até as crianças e os jovens, e daí a ideia de que fossem mais facilmente acusadas. Claro. Além disso, há também a ideia de que as mulheres mais velhas são mais excêntricas, aqui com umas aspas, claro, mostrando muitas vezes comportamentos antissociais, o que cria alguma instabilidade local e era visto como o possível resultado de bruxaria. E além disso, como disseste, há aqui uma combinação de fatores. Não só são mulheres, como também são pessoas mais velhas e por isso mais vulneráveis.
Precisamente, é a conjugação de vários estereótipos, de várias destas imagens. Se a mulher, por ser mulher, precisa de defesa externa, quando é velha, ainda pior. Daí ser mais seduzível pelo diabo. E os homens tinham receio de mulheres independentes e com experiência sexual. Se fosse então viúva ou solteira e já na menopausa, então estava o caldo entornado, porque o desejo sexual era ardente e enquanto o dos homens diminuía, e aí estava a ansiedade social masculina a condenar rapidamente as mulheres. Além disso, quando eram mais velhas, era mais fácil serem seduzidas pelo diabo, que se apresentava sempre numa figura de um jovem esbelto. E é preciso não esquecer a saúde, porque tem-se mostrado também como muitas destas mulheres podiam simplesmente sofrer de demência por serem de idade tão avançada. E, em todo o caso, disseste que a maioria destas mulheres eram mais velhas e imagino que seja porque também é disso que temos mais provas, é disso que temos mais dados. Claro, há mulheres mais novas, mas sobretudo ligadas frequentemente a questões sexuais ou amorosas. Por exemplo, a Inquisição de Veneza terá julgado mais bruxas entre os 20 e os 30 anos de idade, precisamente por causa dessa inclinação das vontades nesses campos, nos campos amorosos. E além disso, há ainda crianças e adolescentes condenadas, o que pode parecer estranho aos nossos olhos. Há vários casos em que as crianças são condenadas. Por exemplo, em 1668, na Suécia, um processo levou à condenação à morte de várias crianças e adolescentes pela sua alegada ligação a rituais diabólicos. Quer dizer, temos aqui este pormenor particularmente tenebroso, não é? No episódio em si, onde o tema bastante é relativamente tenebroso, pesado. Sim. E como já explicaste que eram mulheres mais velhas, imagino que haja também mais alguns fatores em causa, não? Sim, por exemplo, o estado civil. Como eu disse, viúvas e solteiras eram olhadas de parte, porque numa sociedade profundamente patriarcal, a existência de mulheres que não estavam dependentes de um pai ou de um marido eram, claro, um fator de preocupação e até de medo. E, novamente, porquê? Porque como não tinham alguém a vigiar, não é, a controlá-las, eram mais facilmente seduzidas pelo diabo. Esta questão está sempre presente. E repara que havia muitas viúvas por causa de pestes ou por causa da guerra. E nas regiões protestantes havia mais solteiras porque já não havia conventos e mosteiros como na Idade Média, porque tinham sido abolidos por causa precisamente da Reforma Protestante, e isso levava a que as mulheres fossem mais visíveis. Mas um outro fator é realmente a condição económica das bruxas, porque a maioria vinha das camadas mais pobres da sociedade. E quer dizer, imagino que tudo isto tenha alguma influência. Sim, porque se têm falta de meios, mais facilmente vão vender os serviços ao diabo para sobreviver. Era uma forma, lá está, de melhorarem a sua condição social. Além disso, o aumento de número de pobres neste período vem criar ressentimentos por parte de outros estratos sociais, o que novamente facilita estas associações com a bruxaria. Porém, isso não quer dizer que não houvesse pessoas ricas acusadas. Há registro de muitas, sobretudo quando se pretendia ter acesso aos bens das bruxas. Isso foi particularmente relevante, por exemplo, na Nova Inglaterra, mais uma vez, nas colónias inglesas, no que é atualmente o norte dos Estados Unidos, o nordeste dos Estados Unidos, onde muitas mulheres acusadas tinham propriedades ou estavam em vias de herdar, por herança, claro, ou seja, eram independentes em termos de recursos económicos e por isso eram vítimas de quem tentava lhes retirar esses bens através destas acusações de bruxaria. Claro, uma acusação bastante conveniente neste caso. E aqui temos então muitas camadas que se sobrepõem e que explicam de muitas maneiras o porquê então destas mulheres serem acusadas de bruxas. E há também mais fatores, e um deles é bem interessante, é que vários estudos mostram que há uma correlação direta entre os episódios de caça às bruxas e as mudanças climáticas que criam períodos de fome e de crise. Aliás, eu até já falei sobre estas alterações climáticas no nosso episódio 88 sobre a pequena idade do gelo. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. E já aqui falámos sobre como se define afinal uma bruxa, e também percebemos que a maioria eram mulheres, já com uma certa idade, mas afinal, como acaba por evoluir este fenómeno da caça às bruxas em termos de cronologia?
Porque imagino que haja momentos mais quentes, de maior caça. É realmente possível estabelecer alguns ritmos gerais, mas é preciso novamente notar que não há um padrão que dê para compreender e ver toda esta época da mesma forma. Em todo caso, os historiadores podem dividir a caça às bruxas em 4 períodos. Como eu disse logo no início do episódio, o elemento que diferencia este fenómeno é o desenvolvimento de uma noção que liga as bruxas ao diabo. E isso acontece sobretudo por volta de 1420, mais ou menos. Por isso, o primeiro período é precisamente de 1420 a 1520 e é quando há as primeiras perseguições, sobretudo nos Alpes Ocidentais, no que é hoje a Suíça e a Itália. E é neste período que surgem os primeiros tratados que condenam a bruxaria. O Formicarius, de Johannes Nieder, de 1475, o Maleus Maleficarum, de Heinrich Kramer, de 1486, e de Ulrich Molitor, De Lamis et Phytonicis, de 1489. Mas se não estou em erro, este tratado de Kramer é que vai ser o mais importante deles todos, não é? Estás completamente correto. Yay. Porque o Maleus Maleficarum, que é traduzido como o Martelo das Bruxas, foi escrito por Kramer, um dominicano que tinha sido nomeado pelo Papa Inocêncio VIII para julgar bruxas em Innsbruck, na atual Áustria. Mas a coisa correu muito mal. Kramer pode ser chamado nos nossos dias um verdadeiro fanático religioso que procurava processar tudo o que entendia estar ligado à bruxaria, passando por cima de todos os procedimentos legais. E por isso acabou por ser expulso da diocese e os suspeitos foram todos ilibados. Como resposta, resolveu escrever este tratado em menos de 1 ano, o que se percebe porque é um tratado com pouca consistência e pouca fundamentação. Esta obra tem por vezes outro autor, outro dominicano, Jacob Sprenger, mas em bom rigor não sabemos se este sequer leu e participou na obra ou se foi Kramer que enfiou o nome dele sem ele sequer o saber. O que é verdade é que Kramer é efetivamente o verdadeiro autor. E o que é verdade é que o livro foi um sucesso, graças sobretudo à imprensa que tinha sido desenvolvido poucas décadas antes por Gutenberg, o que leva a que este Maleus Maleficarum tenha sido impresso 15 vezes entre 1486 e 1520 e 19 vezes entre 1569 e 1669. E acabou por marcar profundamente toda a literatura sobre caça às bruxas desse período. Sim, sobretudo cristalizando o papel da mulher como bruxa e mais facilmente corruptível, quer moralmente, quer sexualmente, pelo diabo. Era um manual, basicamente, de como identificar e julgar bruxas, mas, pelos seus argumentos, basicamente, todo e qualquer acontecimento podia ser atribuído à bruxaria. E este segundo período, que começa em 1520, vai exatamente até quando? Vai até 1560 e é um momento de acalmia, em que não há grandes vagas de caça às bruxas. E o motivo está relacionado com o surgimento da reforma protestante, sobre a qual já falámos nos nossos episódios 62, 64 e 66. Ou seja, a preocupação era conter ou expandir a reforma e isso era mais importante do que andar a perseguir bruxarias. Além disso, no caso das regiões protestantes, houve a necessidade de adaptar a justiça que estava sob a alçada da Igreja para a esfera civil e foram processos que demoraram muito tempo. O que quer dizer, imagino, que em torno de 1560 esta caça às bruxas regresse em força. Em força porque é o momento de maior perseguição entre 1560 e 1630. Por exemplo, em Wiesenteig, na Alemanha, há 63 bruxas mortas em 1562 e há grandes vagas a partir desse momento. Entre 1580 e 1590 em Trier, na Alemanha, e em 1590, 1591 e 1597 na Escócia. A década de 1580 foi implacável na Suíça e nos Países Baixos e os inícios de 1600 viram fortes episódios na região do Jura, entre a França e a atual Suíça e em muitos estados alemães. E, aliás, é a partir desse momento que o Maleus Maleficarum volta a ser reimpresso, não é? O que não é uma coincidência, como podes imaginar. E, ao mesmo tempo, há muitos outros textos que vão ser impressos nesses anos, quer do lado católico, quer protestante. Só a título de exemplo, em Zurique, em 1571, sai Von Exen, de Heinrich Bullinger. Em Genebra, em 1572, Les Sorciers, de Lambert Dano, traduzido para inglês e alemão poucos anos depois. Em Copenhaga sai o Admonito de Superstitionibus Magicus Vidantis. Os nossos ouvintes já sabem que nós somos ótimos a dizer coisas noutras línguas, que é, na tradução é Admoestação para evitar superstições mágicas, de Niels Hemmingsen, em 1575, e um dos mais famosos textos dessa época chama-se Demonology, publicado em 1597 por nem mais nem menos que Jaime VI de Escócia, que viria a ser Jaime I de Inglaterra. E é precisamente na Escócia, nesse mesmo ano, de 1597, entre março e outubro, que há uma caça às bruxas que termina
terminou com 400 pessoas julgadas e metade delas condenadas à morte. Aliás, julga-se que terão sido mortas 1500 bruxas na Escócia nesse período. Bom, realmente é uma produção literária muito impressionante e, sem dúvida alguma, também muito responsável por estas caças às bruxas e por diversas atrocidades. Mas continua, porque estes eram só os exemplos protestantes. Do lado católico, a coisa também explode. Em 1580 é publicado Démonomanie des Sorciers, de Jean Bodin, um dos grandes pensadores políticos franceses. Entre 1599 e 1600 saiu um dos livros católicos mais famosos do jesuíta Martin del Rio, chamado Disquisitionum Magicarum, Investigações sobre Magia, e foi popular também entre protestantes. Por exemplo, foi usado no famoso julgamento de Salem em 1692, nos atuais Estados Unidos da América. Agora, o que é verdade é que isto é um círculo vicioso, porque a publicação destes tratados são causa e efeito deste período de maior caça às bruxas e alimenta-se por si só. Os constantes conflitos desta época, a chamada Guerra das Religiões, de onde a Guerra dos 30 anos está incluída, levou, lá está, a um clima de medo e de ansiedade constante, onde quer católicos, quer protestantes lutavam contra a bruxaria. E nisso podemos dizer que foi o verdadeiro evento ecuménico deste período que aproximou, digamos assim, estes dois campos, apesar de terem técnicas diferentes. Sim, e disseste que este período vai até 1630. Depois disso, imagino que haja um novo período de acalmia. Não só acalma, como entra em declínio. Os episódios vão ficando mais raros, os processos cada vez mais complicados, o que dificulta a condenação e, por isso, um pouco por toda a Europa, os números começam a baixar. Em Espanha é logo a partir de 1610, depois de um caso muito famoso das bruxas de Zugarramurdi, no País Basco. Em França é a partir da década de 1620, que começa realmente a entrar em declínio. Em Inglaterra, a partir de meados do século XVII. Na Escócia, a partir de 1660. Mesmo em territórios alemães e suíços, o período de 1675 a 1750 é de contração, apesar, claro, de algumas exceções, como por exemplo na Hungria, na Transilvânia, na Polónia e na Nova Inglaterra, onde o final do século XVII e os inícios do XVIII foram mais fortes. As últimas execuções por bruxaria, que tiveram relevo legal, foram na Alemanha, em 1749, em Würzburg e Württemberg, e na Suíça, em 1782, no cantão de Glarus. E vamos então a números. É possível quantificar exatamente quantas pessoas foram condenadas? Há alguns estudos que avançam números, claro. Por exemplo, que 75% destes episódios de caça às bruxas aconteceram na Alemanha, na França, na Suíça e nos Países Baixos, o que correspondia mais ou menos a metade da população europeia daquela época. Na Alemanha, o número de bruxas condenadas à morte terá sido entre 20 e 25 mil. Em França, cerca de 1000. Na Suíça, 5 mil. Nos Ducados da Lorena, que hoje em dia pertencem à França, foram 3.000, no Luxemburgo cerca de 350, nos Países Baixos 150, nas Ilhas Britânicas foram entre 2.000 a 2.500 condenadas, no eixo nórdico da Dinamarca, Noruega e da Suécia-Finlândia foram entre 1.700 e 2.000, na Polónia 2.000, em Itália 600 e na Península Ibérica inteira, Portugal, Espanha, 500. E estes números são de condenados à morte e não de julgados, o que é um número muito superior. Terão sido cerca de 90 mil pessoas julgadas em toda a Europa e aproximadamente 45 mil condenadas à morte. Mas claro que estes números não são suficientes para se perceber este fenómeno, porque imagino que mesmo a acusação servisse para arruinar uma vida. Exatamente. Há quem desvalorize estes episódios porque são números relativamente baixos, tal como o fazem com o número de condenados pela Inquisição. Mas é preciso ter noção que o maior impacto destes fenómenos não é apenas queimar o condenado, mas é também o impacto social, o clima de tensão e até de terror que estas populações vivem, constantemente vigiadas e nunca sabendo se estão em paz. E isso é inqualificável. Isso vai para lá dos números. Até porque se é um horror para esta nossa perspectiva atual, imagino que também já o fosse até certo ponto à época, com muita gente a demonstrar desagrado por estas perseguições. Não só mostravam desagrado, realmente, como até se chegou a publicar tratados que desvalorizavam estes fenómenos e que serviam de resposta aos outros tratados de que falei anteriormente, aqueles pró-queima de bruxas, digamos assim. Por exemplo, um médico protestante neerlandês, Johan Weyer,
publicou em 1563 o livro De Praestigiis Daemonum, sobre os enganos dos demónios, que explica como tratar as pessoas que sofriam de insanidade e que se diziam bruxas. Portanto, ele via realmente isso de um ponto de vista da condição médica. Mas é relevante notar que Weyer não dizia que não havia bruxas e demónios, mas sim que havia muitos charlatães que era preciso combater. Até porque ele publicou outras obras, por exemplo, onde catalogava demónios e explicava os problemas de lidar com o oculto. Outro caso muito famoso foi do humanista e do filósofo francês Michel de Montaigne, que, num ensaio de 1588, também criticava todo o alarmismo criado à volta das bruxas. Bom, a caçada já vai longa, mas tenho ainda duas perguntas. Uma primeira é sobre Portugal. Disseste que era um caso muito particular e eu gostava de saber porquê. O caso português é realmente interessante porque é um país onde não existe caça às bruxas. Isto quer dizer que há, claro, fenómenos de bruxaria que são perseguidos pela Inquisição, que se instala em Portugal a partir de 1536. Aliás, temos um episódio sobre a Inquisição, que é o episódio 23 do podcast, e há registros destas práticas diabólicas. Não se fala em Sabbat, não há este termo, não aparece na documentação portuguesa, mas a ideia surge nos processos, é chamado de assembleias, ajuntamentos, conventículos ou até reuniões. Aliás, este crime de bruxaria é um crime considerado de heresia e aparece logo desde o princípio, como sendo da alçada da Inquisição. O que quer dizer que aparece nos edits e noutra documentação? Sim, a chamada Carta Monitória de 1536, que é o documento que estabelece os crimes que deviam ser denunciados ao Tribunal do Santo Ofício, ou seja, à Inquisição, consta logo estes crimes de bruxaria. Aliás, vou aqui fazer uma citação longa, lendo diretamente a partir deste documento de 1536, um português arcaico. Vou fazer as devidas atualizações e Marco, faz favor, solta aí a banda sonora adequada. Vamos a isso. Se sabes, vistes ou vistes que algumas pessoas ou pessoa fizeram ou fazem cercos, invocações de diabos, andando como bruxas de noite, em companhia dos demónios, como os maléficos feiticeiros e maléficas feiticeiras o costumam de fazer e fazem-no, encomendando-se a Belzebu e a Satanás e a Barrabás e a renegando a nossa santa fé católica, oferecendo ao diabo alma ou algum membro ou membros de seu corpo e crendo em ele e adorando-o e chamando-o para que lhe diga o que está por vir, cujo saber a só Deus Todo-Poderoso pertence. Se algumas pessoas ou pessoa têm livros ou escrituras para fazer cercos e invocações dos diabos, como dito é, outros alguns livros ou livros reprovados pela Santa Madre Igreja. Realmente tenebroso, até porque eu acho que numa vida anterior és capaz de ter sido inquisidor, Roger. Nunca sabe, nunca sabe. Está tudo aqui, está bem explícito. E acredito que haja também livros escritos sobre bruxaria, nesta altura, em Portugal. Sim, neste caso, os grandes tratados, como o Maleus Maleficarum e o Tratado de Martin del Rio, o Disquisitorium Magicarum, e vamos fazer de conta que eu disse bem o título deste livro, porque eu não vou voltar a fazer o 100º take para acertar nisto. Existem várias bibliotecas portuguesas, como, por exemplo, as bibliotecas dos colégios de Coimbra. Relativamente à própria produção nacional, só há 2 tratados portugueses sobre estas questões. O primeiro é de Manuel Valdemora, De Incantitionibus seu de Ensalmis, sobre encantamentos ou ensalmamentos, de 1621, e o Memorial e Antídoto contra os pós venenosos que o demónio inventou, este da autoria de Frei Manuel de Lacerda, de 1631, e quando digo este, é o livro e não os pós venenosos que o demónio inventou. Bom, se existem livros, quer dizer que houve também gente julgada e condenada por bruxaria em Portugal? Houve julgados e condenados em Portugal, mas no número que não permite dizer que tenha sido realmente uma caça às bruxas. No levantamento feito por José Pedro Paiva, para o período entre 1600 e 1774, notou-se que foram processados 818 pessoas por práticas mágicas ilícitas. Sobrevivem hoje 690 processos e desses, vamos lá ver, 250 eram réus julgados por serem apenas curadores. 199 eram feiticeiros que inclinavam vontades, como eu expliquei antes. 121 deles eram, ao mesmo tempo, feiticeiros e curadores.
55 usavam feitiçarias, 36 tinham feito um pacto com o diabo, realmente, e 29 tinham também outros delitos de blasfémia, fingir revelações divinas ou de santos, enfim, entre outros. Isto eram os processados, porque as denúncias que chegavam eram muito mais. Por exemplo, para o Tribunal da Inquisição de Coimbra, sensivelmente para este período, foram denunciadas quase 6.200 pessoas, o que mostra um grande trabalho de filtragem. E em termos de condenados à morte, quantos temos? Estão apenas registados 10 casos no total. 6 deles ocorreram em 1559, mas foram de tribunal secular, ou seja, não religioso, e os outros 4 são realmente de sentenças proferidas pelos inquisidores. Neste caso, Luís de la Penha, em 1626, Ana Martins, em 1694, Francisco Barbosa, em 1735 e Messia da Costa, em 1744. E mesmo assim, a grande maioria dos julgados foram no século XVIII e eram curadores e feiticeiras, sobretudo ligadas à adivinhação e a questões amorosas e não a pactos demoníacos como no resto da Europa. Mas então, porquê esta diferença face àquilo a que tens vindo a referir do resto da Europa? Se em Portugal os números são tão baixos? É realmente também uma das grandes interrogações que temos, mas há vários motivos. O que se destaca é que as elites responsáveis, as elites laicas e religiosas, não estavam muito preocupadas com o problema da bruxaria. Por um lado, a formação religiosa em Portugal estava muito baseada na obra de São Tomás de Aquino e no saber escolástico, ou seja, uma formação bastante conservadora, o que levou a que não fossem atrás dos novos tratados, dos novos manuais publicados naquele período. Por outro lado, a Igreja Portuguesa estava muito bem consolidada e enraizada na sociedade portuguesa e o protestantismo, na realidade, não teve grande impacto. E ainda há que ter em conta que havia uma grande tradição antijudaica para a qual a Inquisição apontou as suas armas e que, além disso, o quadro legal da coroa, da Inquisição e da Igreja era bastante complexo, ao contrário do que aconteceu em algumas zonas da Europa, onde os processos e as condenações tinham, na realidade, fracas bases legais. E, por fim, os acusados raramente denunciavam um pacto diabólico, ou porque já conheciam o funcionamento da Inquisição e sabiam que isso era uma pena maior, ou porque realmente tinham uma fé bastante forte que os levava a renegar o diabo. Ou até ambas as razões. Sabiam o que isso representavam e tinham uma aversão ao diabo e àquelas formas de fazer o pacto que mencionaste. Claro, estas razões não se invalidam. Aliás, basta olhar para os 4 casos de bruxaria condenados. Bom, na realidade só podemos olhar para 3, porque o caso de Messia da Costa, enfim, só sobra a sentença final, não temos o processo. Mas os outros 3 casos são casos, enfim, pífios, digamos assim, comparados com o que temos no resto da Europa. Luís de la Penha lia o futuro nas mãos das pessoas. Fazia algumas curas e feitiços para favorecer casamentos. E tinha alguns livros de feitiçaria. Ana Martins era curadora. E Francisco Barbosa era um pobre que curava para ganhar algum dinheiro e ainda se dizia adivinho. Ou seja, são tudo casos banais, sem haver participação em sabates, enfim, mortes de pessoas ou sequer destruição de bens. Mas o problema é que durante os processos acabaram por confessar, sabe-se lá porquê, que tinham feito um pacto com o diabo. E isso acabava por ser suficiente. É suficiente porque confessaram em 2 momentos diferentes, em 2 momentos distintos. E o que estava em causa era renegarem a fé. E o crime de heresia era realmente o prato principal do Tribunal do Santo Ofício. Portanto, muitos fatores a contribuírem para esta falta de caça às bruxas em Portugal. Exatamente, de onde se destaca o relativo ao ceticismo, a moderação e até a pouca importância que as elites deram às questões da bruxaria. E então vamos lá a uma última pergunta. Disseste que a partir deste século XVIII o fenómeno abranda e até deste várias datas. Mas porquê? Porquê que abranda a partir desta altura? Bom, acho que os nossos ouvintes já estão à espera de eu dizer que não há só um motivo ou não há uma explicação única. E é realmente verdade. Há a ideia já antiga, que vem desde o século XVIII, XIX, de que há uma mudança nas mentalidades que passa a ver como inconcebível a existência de alianças diabólicas. Mas, na realidade, quando esta mudança se realiza, nos finais do século XVII e no XVIII, já a caça às bruxas estava em declínio. E por isso outra explicação é que isso reflete a expansão do poder central, do Estado, sobre o poder e a justiça local, visto que até aí havia uma grande autonomia judicial em grande parte destas regiões onde este fenómeno aconteceu.
E a terceira explicação é que os processos legais vão se complexificar, inviabilizando testemunhos e provas que não tinham substância. Não é de crer que esta crença nas bruxas se tenha alterado radicalmente, que as pessoas tenham deixado de acreditar nas bruxas, mas a verdade é que a justiça passou a ser muito mais cética na condenação e os processos passaram a ser até mais caros, demorados e muito mais apertados. E aqui temos mais uma vez um episódio onde se prova a importância histórica do poder da crença, não é? Já aqui falámos dele várias vezes, nos episódios sobre a Reforma e a Contra-Reforma, a Inquisição, o próprio episódio sobre Jesus Cristo. E aqui temos uma vez mais a caça às bruxas, com todas as suas implicações económicas, sociais, culturais e também o impacto e o poder que a crença em certos elementos tem no processo e nas suas consequências, que foram muitas. Sim, exatamente, porque, os nossos ouvintes que estão a acabar este episódio percebem como nós estamos a tentar analisar este fenómeno do ponto de vista da estrutura, ou seja, como é que isto se organizou, até porque é que eram mulheres, percebe-se a motivação que levava a estas acusações, mas na realidade há um quadro mental muito próprio que explica por si estes fenómenos. Havia uma crença profunda que hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos perceber, esta crença no diabo, esta crença nos pactos diabólicos, em todos estes fenómenos sobrenaturais que ainda hoje em dia, enfim, muitas pessoas ainda acreditam, claro, mas naquele período era de uma forma muito mais forte. E sugestões de leitura para quem quer saber um pouco mais sobre este fenómeno em Portugal e no resto da Europa? Bom, começo por uma sugestão para o resto da Europa, ao geral. É um livro de Brian Levac, que se chama The Witch Hunt in Early Modern Europe, publicado pela Routledge. É já um livro antigo, desde os anos 80, mas ele tem vindo a atualizar. A última edição, a quarta edição, é de 2016, portanto, vai atualizando o texto, o que é ótimo, e que dá uma visão extraordinária sobre este fenómeno na Europa. Lê-se muito bem, é realmente um livro extraordinário. E, para o caso português, é o livro, que é a tese de José Pedro Paiva, Bruxaria e Superstição num País Sem Caça às Bruxas, 1600-1774, publicado pela Editorial Notícias em 1997, onde, lá está, faz este estudo para o caso português. E tens algum género de sugestão ou documentário, algum produto da cultura dos nossos tempos, até porque a caça às bruxas aparece em diversos filmes, em séries, em livros? Sim, até porque, como também perceberam, é todo este período, é todo este fenómeno de caça às bruxas que cristaliza esta visão que nós temos sobre estas questões e, portanto, isso ainda se revê hoje em dia quando se pensa numa bruxa, quando se pensa nestes pactos demoníacos, essa coisa toda, é todo um produto desta época e isso revê-se em filmes, em séries e tudo mais. Neste caso há um filme que me lembro, de 1996, que se chama The Crucible. Oh, John, give me a soft word. Abby, I may think of you softly from time to time, but I will cut off my hand before I reach for you again. We never touched. Hi. But we did. I have a warrant for your wife. For what crime? And what proof? Who charged her? Well, Abigail Williams charged her. Abigail wants me dead, John. You know it. This girl is false! If you cry words against my wife, it will be the end of you. I am but God's finger, John. If he would condemn Elizabeth, she would be condemned. Did you see Goody Proctor's spirit? E é um filme que aborda a questão do famoso processo das bruxas de Salem. Claro que, como qualquer filme histórico, tem erros, tem, claro, distorções, mas acaba por ser bastante interessante ver a forma como retratam este fenómeno de caça às bruxas, este fenómeno de histeria e de pânico causado numa pequena comunidade. E é de resto uma boa sugestão, até porque este caso das bruxas de Salem, no Massachusetts, naquilo que são os Estados Unidos, dará certamente um bom episódio futuro. Sim, até porque este episódio foi bastante estruturalista, digamos assim. Não falei de nenhum caso em particular e certamente quer as bruxas de Salem ou o caso espanhol de Zugarramundi são casos belíssimos para serem abordados em episódios completos. E por hoje é tudo, neste nosso episódio número 93 do podcast Falando de História. Já sabem, se quiserem juntar-se à nossa comunidade, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, o link fica na descrição, e naturalmente agradecemos aos nossos patronos que nos têm apoiado ao longo do tempo e que permitem manter este podcast e, dentro dos possíveis, ir tendo temas um bocadinho mais variados. A edição de áudio, como de costume, foi de Marco António e, se quiserem contactar-nos, podem fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. Por hoje é tudo, vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima.
Falando de História. Acreditava-se que podiam usar os seus poderes em muitas áreas, especialmente 4. Vamos aqui destacar 4. Em primeiro lugar, podiam influenciar comportamentos e sentimentos e intervir, sobretudo, no campo amoroso para fazer apaixonar ou separar ou ainda interferir na vida sexual. Em segundo, podiam, mas Marco António, isso que está a acontecer é normal, acontece a todos, está bem? Não foi nenhuma bruxa. Pá, tratem bem que eu sou um homem doente, por amor de Deus. Pronto. Perdão.